Nesse vídeo eu vou assistir com vocês partes de uma live que foi feita junto ao Head de Relações com Investidores da Taesa, em que ele respondeu a perguntas bastante pertinentes e que eu aposto que você tem dúvida aí do outro lado. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal e também deixo aí na descrição e no comentário fixado o teste grátis da plataforma AGF+. Então vamos pegar aqui alguns trechos de dúvidas que eu selecionei e que considero bastante pertinentes. Os comentários foram bastante esclarecedores na minha visão, por isso eu trouxe aqui para vocês. Eu vou deixar acelerado em 1,5 vezes o vídeo para que o nosso vídeo não fique muito enfadonho e também muito longo. Começando por esse ponto aqui, em que ele responde a respeito do prazo médio de concessão dos contratos de Taesa e outros assuntos correlatos. Uma pergunta que talvez converse com o vencimento do Douglas, ele pergunta qual que é a média dos vencimentos dos contratos da Taesa, né? Que no fim do dia é daí que sai a recorrência do fluxo de caixa da empresa e, naturalmente, a remuneração aos acionistas. Olhando um pouquinho histórico, né, como você falou, a Taesa nasceu em 2006, né, ainda como Terra, abriu capital nessa época, em 2009 nós viramos Taesa, efetivamente, e de lá para cá a gente vem crescendo bastante, né, a empresa tem um histórico de crescimento muito positivo e relevante, e baseado em contratos de concessão de transmissão, quer dizer, a empresa é uma transmissora pura. E aí, olhando um pouco o cenário competitivo atual, e até falar, você falou 40 concessões, nós já somos hoje 41 concessões. Temos que assinar o contrato de concessão de um lote que nós ganhamos, lote 10 que nós ganhamos em junho, né, mas tudo dando certo, assinando o contrato, temos 41 concessões. Lembrando que Taesa, como ele disse, ganhou o lote 10 ali em junho, que foi a última concessão que teve aqui nesse ano, e foi um lote relativamente pequeno, mas isso aconteceu porque realmente estava muito competitivo e a própria Taesa já deixou isso muito claro, que não vai ficar ali entrando em ativos que não possam dar um grande retorno para o acionista. Já é a consequência desse nosso plano de crescimento, quer dizer, a empresa vem a cada leilão buscando crescer. E é importante dizer que esse crescimento não é um crescimento por si só, esse crescimento tem que estar associado a retorno. Quer dizer, a empresa não vai crescer por crescer, na verdade é o contrário. A disciplina de capital vem em primeiro lugar. Ela tem que gerar valor para o acionista, ela tem que gerar valor para o seu negócio. E se em algum momento a gente entender que num cenário muito competitivo não gerar retorno, a gente fica fora do leilão. Quer dizer, a gente participa do leilão, mas a gente não vai conseguir vencer. É o que a gente costuma dizer aqui, que o nosso sucesso no leilão não depende exclusivamente de nós, depende da concorrência. A gente vem percebendo um cenário bastante competitivo nos últimos tempos e que a Taesa vem se preparando bastante para isso. Não é à toa que no leilão de dezembro nós ganhamos o maior lote do leilão, o lote 1, né? Ganhamos, que hoje a gente chama de Ananaí, um lote de 1 bilhão e 700 milhões de reais, um lote de 130 milhões de RAP, e agora nós ganhamos o lote 10. Foi um leilão bastante competitivo, nós participamos de 5 ou 6 lotes, fomos muito bem em alguns deles, e ganhamos o lote 10, que é o lote de Santa Catarina. É um lote pequeno, né, relativamente pequeno ao que a gente viu no leilão, mas é um lote bastante estratégico e mostra que a empresa vem trabalhando para ser competitiva. Esse lote, para a gente, deu retorno. Os lotes que a gente não venceu, realmente a gente teve que segurar até o momento de fazer sentido o retorno, e, infelizmente, naquele momento, o competidor entendeu que ele conseguia dar um deságio maior, e para a gente não fazia sentido. A gente está de olho nesse cenário competitivo, vamos continuar nos preparando, e a gente entende que realmente é muito uma questão de planejamento, uma gestão de risco muito acurada. Então, quanto antes a gente se planejar, entender como é que os lotes são, aonde eles estão, qual é a complexidade da construção, se é possível antecipar, se não é possível antecipar, se tem contingência, como é que a gente pode ir em termos de financiamento, né? Como a gente pode ir em termos de retorno, e isso tudo é que vai definir o nosso bid. Em termos de M&A, a empresa continua também olhando, lembrando que os vias principais de crescimento da Taesa é o Greenfield, que a gente chama, né, que são os leilões, e também o Brownfield, que são os M&A, são aqueles ativos já operacionais que eventualmente algum vendedor vem a mercado para... Esse termo, para quem não sabe, M&A significa fusões e aquisições. A Taesa, ela não apenas vence leilões, novos ativos que devem ser implantados, ela também pode comprar ou se fundir a outros ativos, né, já existentes e operacionalizar aquilo ali, também promover reforços e etc. Isso que quer dizer M&A. Para oferecer a venda. A gente tem olhado, é um cenário que, né, um cíclico, ele sempre depende também de um cenário de leilões, à medida que eles vão sendo construídos, de como está estressado, né, como está o mercado de M&A também, isso acaba afetando. Então a empresa, ela é uma posição compradora, ela vai continuar olhando, de norte a sul, de leste a oeste, não temos preferência por tamanho. O que vai diferenciar realmente, a gente vai estudar muito bem o ativo para entender a sua complexidade e entender se realmente cabendo a nossa participação, seja de construção, seja de uma negociação de M&A, o que vai definir é realmente a taxa de retorno para aquele negócio que faça isso. Só ressaltando aqui que mais à frente ele vai demonstrar ali que os contratos na média de Taesa duram 30 anos, vai explicar também se pode haver renovação. E uma próxima pergunta aqui que foi feita, que eu considero relevante os comentários, é se vem mais dividendos nesse ano de 2022. Sabemos que a Taesa tem um histórico de pagamento de dividendos bem elevado e por conta disso é uma dúvida dos acionistas. Uma dividendos esse ano, pessoal, super animado com as sólidas distribuições de proventos por parte da Taesa, né? No ano passado até não tenho os números aqui, se quiser me corrigir ou acrescentar, referente à distribuição do resultado de 2021, vocês pagaram 1,8 bilhão de reais,
em referência ao resultado de IFRS, IFRS. naquele período. Né? Naquele período, né, o lucro desse ponto de vista foi de 2,2 bilhões de reais, para um payout de 82%. Há uma perspectiva de aumento desse payout, diminuição em relação ao pagamento de dívidas que a gente estava falando, o que a gente pode esperar de dividendos a Taesa, que o pessoal tanto pergunta. Bom, primeiro, realmente, essa pergunta é uma pergunta bastante recorrente. A Taesa, ela tem historicamente uma boa pagadora de dividendos, até porque o seu negócio, ele permite esse pagamento de dividendos, né? A gente costuma dizer que é quase uma bond proxy, né? Porque é uma receita previsível, garantida pela inflação, e você tem um resultado bastante previsível, óbvio que é uma renda variável, então como toda renda variável tem seu risco, a gente pode falar de riscos de transmissão depois, que eu acho que é interessante, mas realmente a Taesa tem sido sempre uma boa pagadora de dividendos. E até pelo seu estatuto social, se a gente olhar hoje o estatuto social da companhia, ele garante um pagamento mínimo de 50% do lucro do IFRS. Né? Então, ela já é um valor acima aí, do que a gente vê na lei, na própria média do mercado. Agora, lembrando que a lei impõe ali um payout mínimo de 25% para as empresas, que obviamente tenham um lucro líquido, né? E a Taesa prevê no seu estatuto, então, como ele disse, o mínimo de 50%. Então, no mínimo, você tem a metade ali do lucro garantido daquele exercício a título de proventos. O que vai acima disso, e a empresa costuma pagar acima disso, é como se fosse um bônus para você acionista. Então, você deveria contar com o mínimo, né? Quanto mais conservador você for como investidor, menos você vai se frustrar. Agora, o que eu posso dizer, eu não posso falar sobre o futuro. Não tem bola de cristal, não pode dizer que vem pela frente. Mas o que a gente diz como a Taesa, ela sempre olha esse tripé de dividendos, investimentos, alavancagem, a gente vai sempre olhar pela maximização de valor do acionista. E falar de maximização de valor do acionista, a gente está falando do melhor valor para vocês, né? São acionistas. O dividendo é uma forma de remunerar o seu investimento. Mas não é só esse. O retorno sobre o valor que você investiu nas suas ações é importante também. Então, se a gente busca uma valorização das ações da empresa, naturalmente, é isso que você vai ter em retorno. Ela pode não vir através de dividendos, mas ela pode vir através de valorização das ações. Olha o Baster aí! Baster putaço, descendo facão. É isso que a gente busca aqui. Porque a gente vai oferecer sempre o melhor para os nossos acionistas, o melhor para a nossa empresa. E é isso. Se em algum momento a gente entender que faz sentido reter dividendos, a gente vai reter pela maximização, por conta de crescimento, por conta de retorno e também por um melhor valor para as nossas ações. Eu vou pedir para que vocês aguardem os próximos capítulos, né? Quer dizer, a próxima divulgação de resultado vai ser no dia 10 de agosto. O ponto de dividendos é sempre um ponto de discussão. E como eu falei, a Taesa é sempre uma boa pagadora de dividendos. A gente procura sempre pagar um mínimo de 50% do seu lucro IFRS. Eu falei brincando isso, mas é óbvio que a gente não pode pensar só nos dividendos. Como ele disse, a Taesa também precisa crescer. Apesar de ser aí a segunda maior do país, ela tem muito para crescer ainda, né? Ela saiu de 6 concessões ali para 40, ainda pode crescer muito mais. Ela recém deixou ali a sua posição de small cap, que seria um market cap de 15 bilhões de reais. E sem falar que, como os contratos podem vencer e irão vencer, muitos deles ali a partir de 2030, a empresa precisa continuar crescendo e expandindo cada vez mais os seus negócios, seja pela estratégia Greenfield, que são os leilões, seja pelo Brownfield, que são ali os M&As. O importante é que a companhia tenha perenidade, ela precisa crescer para que isso aconteça. Se não vence um contrato, aí a ANEEL vai lá e não faz a renovação, a União retoma o serviço, e como é que fica a perenidade da Taesa e, consequentemente, dos seus acionistas. Por isso, não é só dividendo, também ganho de capital ali decorrente da expansão da própria Taesa no país. Esse aqui é um outro ponto interessante aqui, a pergunta feita pelo Mr. Clint. Eu já vi esse cara aqui num comentário do vídeo meu, se eu não estiver enganado. Se você estiver vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários. Mas a pergunta dele foi muito boa. Há no futuro algum programa de recompra de ações? Por quê? Por conta da tributação dos dividendos. A gente está especulando isso, né? E também, a Taesa vai para o novo mercado, lembrando que hoje a Taesa está no nível 2 de governança corporativa da B3, porque ela tem duas classes de ações e também as units. Ela tem as ordinárias, preferenciais e units. O que ele está falando? A Taesa vai migrar para o novo mercado e ter só ações ordinárias, que é o maior nível de governança corporativa da B3? E olha o que ele respondeu. Circulou aqui no Brasil desde o ano passado por conta da reforma tributária. Queria saber o que vocês pensam sobre o programa de recompra de ações, se vocês já fizeram, se vocês pensam em fazer, como vocês pensam sobre o termo. E uma segunda pergunta, que tem aqui do Mr. Clint também, a ida para o novo mercado, né? A Taesa é mais liquidada nas units, né? Porque ela tem a participação também, a ida para o novo mercado tem algumas questões relacionadas aos controladores, né? Que a CNI, que é uma estatal, tem uma participação na empresa. Você pensa em alienar essa participação? Não sei se tem alguma posição em relação a isso, mas tem duas questões importantes aqui, tanto de recompra de ações como para o novo mercado. E essa venda aí das ações da Taesa pela CEMIG é algo que a gente espera, né? Até por isso que a minha estratégia foi comprar ações da CEMIG, pensando em lucrar eventualmente com essa venda, esperando uma possível queda das ações de Taesa. Justamente por isso, primeiro ela sobe para o controlador, no caso a CEMIG, vender, né? Para ganhar com esse ganho de capital. Aí depois ela cai e nessa correção, eventualmente, dependendo ali da situação. Na primeira recompra de ações da Taesa hoje não tem nenhuma discussão nesse sentido. É lógico que é sempre, a gente, como eu falei,
as análises estratégicas da empresa envolvem, né, a valorização, a maximização desse valor da empresa. A empresa está sempre discutindo maneiras de crescer, e o principal foco da empresa hoje é crescimento. A gente tem um planejamento estratégico de 10 anos, esse planejamento estratégico tem sido revisto a cada ano, olhando o cenário, olhando os players, olhando onde a empresa pode crescer, olhando justamente, alguém perguntou... Então, respondido, não, programa de recompra sequer debate, sequer é pauta ali hoje na Taesa. Mas vamos ver pro futuro, né, o que vai acabar acontecendo. Por que ele disse, a gente não tá pensando em recompra, mas em crescimento? Porque quando você faz recompra de ações, significa que você não quer expandir, você quer concentrar as ações em tesouraria e maximizar valor para o acionista conforme a participação societária dele, do acionista. Você quer simplesmente reduzir o número de ações em circulação. Então você está usando o dinheiro que a companhia obteve a partir do seu lucro para recomprar ações, não para fazer novas aquisições, novas expansões. Aí, que até acabei não respondendo. O duration da empresa, né, quanto tempo as suas concessões da empresa elas tendem a vencer, né, e já respondendo diretamente a sua pergunta, nosso prazo médio das nossas concessões são de 15 anos. Temos concessões a vencer aí até nos próximos 10, a partir de 2030, 2031, e vai até 2052, 2050. E a gente busca isso, né? Não só o retorno, mas a longevidade dos nossos ativos, que são contratos de concessão de prazo limitado. Então a gente está sempre olhando maximizar esse valor e dar longevidade para esse ativo. Quer dizer, se nós temos condições de buscar leilões, condições de buscar ativos que aumentem e deem capacidade para essa Taesa crescer, esse vai ser o principal foco da companhia. Então, óbvio que a análise de recompra é sempre uma possibilidade, olhando valor, olhando condições de mercado, olhando tributação, maximização, mas considerando o nosso foco, que é crescimento, realmente o foco tem sido olhar ativos que deem uma capacidade maior de crescimento para a companhia. Em relação à sua segunda pergunta, Mr. Clint, que é no mercado, a Taesa hoje é nível 2. Nível 2 porque ela tem duas classes de ação, uma são ações ordinárias e ações preferenciais, e independente disso, a Taesa ela tem uma prática de governança bastante elevada. A gente vem buscando olhar as outras, né, requerimentos do mercado e tentar atuar para ser transparente nas políticas de parcela acionária, nas políticas nossas internas, tantas outras políticas que nós já disponibilizamos no nosso site, e também a própria independência do conselho. Se vocês olharem a independência do nosso conselho hoje, ele é acima do exigido tanto pelo novo mercado quanto pelo nível 2, então a gente vem buscando atender, óbvio, sempre dar mais transparência e condições para que mostre aí um nível de governança elevado. Mas hoje a gente não tem condições de ir ao novo mercado, porque nós temos duas classes de ações. Mas uma pergunta interessante aqui, como é que se instrumentalizou, se há uma tendência ou não, realizar parcerias ali com outras transmissoras, como por exemplo, a Transmissora Paulista, que foi feita uma parceria para esse leilão que ocorreu nesse ano. Uma questão relevante aqui é que diz respeito à parceria da Taesa com a CETEP, né? Vocês firmaram uma parceria no mês passado para o leilão, que aconteceria no dia 30 de junho. Queria que você trouxesse um panorama do que foi essa parceria, né? Qual foi o racional, e o que a gente, a partir disso, pode esperar mais para frente, né? Pode ser uma tendência de companhias se juntando para se fortalecerem para algum leilão, ou algo nessa linha? A parceria, ela é uma parceria estratégica, ela faz sentido muito em momentos de leilão, né? Porque você entra ali olhando um leilão grande como foi, né? A gente percebeu ali que nós tínhamos os 3 primeiros lotes ali do leilão de junho, eram lotes da faixa de 2 a 5 bilhões de reais. Então, nesse momento, faz sentido você entrar em parceria, até você reduzir o risco da operação. Lembrando que quem pegou o maior leilão ali, os maiores, né, foi a Transmissão Paulista, isoladamente, mas o maior mesmo foi da Neo Energia. Taesa pegou um pequenininho ali. Construção, você aumentar sua capacidade para lidar, né, porque são duas grandes empresas. A CETEP é uma grande parceira, a gente tem hoje, atualmente, três ativos em parceria com eles, são ativos que nós ganhamos em parceria lá nos leilões de 2016, 2017. É comum esse tipo de parceria, nós fazemos parcerias, outras parcerias também, já fizemos parcerias através do nosso outro grupo, que é a TBE. Isso é comum, isso não quer dizer que é uma nova tendência. A gente, né, empresas fazem isso, nós, inclusive... Já foi feito parceria também com a Alupar. Fazemos isso já há algum tempo, desde o leilão de 2016, e não quer dizer que seja uma preferência. A Taesa vai olhar participar sozinha e vai olhar participar quando faz sentido em parcerias. É sempre um momento ali de análise do leilão específico, do que faz sentido naquele momento, para que a gente possa ser mais competitivo e ganhar o leilão. Uma vez que a gente entre em operação, a gente vem analisando, discutindo, inclusive, a possibilidade de cruzar esses ativos, porque uma vez operacional, cada empresa toca a sua operação muito bem. Então essa é uma discussão que acontece de tempos em tempos. Essa aqui também é uma questão importante, se há grande risco ali de não renovação de concessões que vencem ali, e vamos ver o que ele respondeu. Grande ou não, e se acontece a renovação, qual que é a precificação dele, né? Como que se define o retorno, a RAP, né? A empresa, como você disse, opera sobre concessões vencidas em leilões, mas quando essa concessão acaba, o que acontece? Então essa é uma ótima pergunta. Como as primeiras concessões de transmissão que existem, elas já foram renovadas, e elas foram renovadas de uma forma antecipada, não foram no fim da sua concessão, elas aconteceram em 2012, tem uma medida provisória 579, que ficou famosa no setor elétrico, onde ela antecipou a renovação das primeiras concessões, que eram aquelas concessões que a gente chama de categoria 1. São concessões que não eram leiloadas, elas foram outorgadas na época e passaram a entrar no processo de contrato de concessão de 30 anos e tudo mais, e elas foram renovadas lá em 2012. E a gente não tem hoje uma referência
de concessões que foram vencidas, né? Não essa de categoria 1. As de categoria 2 e 3, que é onde a Taesa hoje detém, as primeiras concessões vão começar a vencer de categoria 2 lá para 2029, porque elas começaram a ser leiloadas em 1999. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que a Taesa ainda não tem uma referência de um cenário de uma concessão que venceu e não foi possível renovar porque em 2012 ele teve uma medida provisória que fez a outorga ali de determinadas concessões, renovando-as. Então, somente a partir de 2029 que a Taesa vai experimentar um cenário como esse para ver se realmente vai haver uma renovação. Então, a gente ainda tem que esperar. Pelo contrato de concessão, existe a possibilidade sim de renovação, né? Ela tem uma cláusula sim de pedido de renovação de contrato. Se isso acontecer, e isso obviamente vai passar por um processo de discussão junto à ANEEL, porque a ANEEL vai ter que definir as regras, como isso vai ser renovado, se vai ser renovado, se for renovado, né, temos que aguardar quais serão as condições, mas a verdade é que o período de retorno ele acaba, né? Por quê? Porque no momento do leilão, você investe pensando nos 30 anos. Depois desses 30 anos, o investimento ele foi pago. Se houver uma renovação, é natural que você vai passar a receber uma receita, não mais pelo retorno, a não ser que você faça novos investimentos, mas sim pela operação de manutenção daqueles ativos, né? Então você vai ter uma RAP reduzida, naturalmente, porque você não tem investimento já, o seu investimento já foi totalmente amortizado, né? Você passa a ter agora uma receita menor de operação de manutenção. Isso não quer dizer que não faz sentido, porque de novo, o seu investimento ele já foi devidamente remunerado. E a gente tem que aguardar, né? A empresa, óbvio, dentro do seu planejamento estratégico, tem analisado, tem discutido internamente, eventualmente vai chegar um momento onde a gente vai ter que discutir junto à ANEEL, entender junto aos outros players de mercado, como isso vai ser feito a partir do momento que as concessões começarem a vencer. Aqui nesse ponto, é questionada a Taesa se tem algum estudo para pagar de forma ali garantida trimestralmente dividendos. E vamos ver o que foi respondido aqui. No passado foram 2 ocasiões de dividendos, lógico que essas duas elas são robustas, né? Ou seja, o payout no ano passado foi de 82%, mas eu acho que essa pergunta vai mais na linha de previsibilidade e periodicidade mais constante no recebimento desse fluxo de caixa, né? Do ponto de vista dos investidores aqui. Boa pergunta, Carlos, obrigado. A previsibilidade é um negócio interessante, porque se a gente olhar um pouco o que eu falei um pouco no início, quando a gente fala em maximização de valor para o acionista, e a remuneração é uma delas, você dar previsibilidade para isso pode engessar um pouco uma decisão estratégica do seu negócio. E isso pode não maximizar o valor para o seu acionista. Dividendo, naturalmente, é uma maneira de muitos investidores perceberem esse valor. Mas é isso. A gente tem que estar de olho no que a gente chama de total share return, né? O retorno total para o acionista. Está baseado na maximização do valor das ações e também nos dividendos. Dar essa previsibilidade para uma empresa como a Taesa, que busca crescimento, está sempre de olho na dinâmica de mercado, que vê o dividendo realmente como um valor para o acionista e por isso mantém um nível de pagamentos adequado, ele tem que estar olhando isso. Talvez essa previsibilidade que alguns acionistas acham interessante, talvez não é o melhor, né, para o valor das suas ações. Porque em algum momento pode fazer sentido não pagar dividendos naquele momento. Então o que a gente acha importante a cada evento, a cada divulgação de resultado, a gente avaliar qual é o nível de dividendos pagar e se faz sentido pagar naquele momento, justamente por uma decisão estratégica de crescimento, de desalavancagem, de maximização de valor. Então, em resumo, a empresa não quer engessar ali a periodicidade de pagamento. Ela quer a cada fechamento de trimestre olhar ali para a empresa e falar o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Vai para o acionista? 50% é garantido. Além disso, vai quanto para o acionista? Vai ocorrer nesse trimestre? Vamos deixar para um outro trimestre? E aí, por que ela toma essa decisão? Para ver se faz mais sentido reinvestir na companhia aquele valor recebido de lucro. E finalizando aqui, acho interessante esse trecho em que ele fala como que a Taesa ganha dinheiro. Às vezes aí você é mais iniciante, pode ter essa dúvida, ou você que já está investindo mais algum tempo, se quiser reforçar, é um trecho interessante. Sobre a Taesa, sobre o setor de transmissão, setor elétrico. Bem, Jade, falar um pouquinho sobre a empresa é uma empresa de transmissão de energia, nós somos concessionários da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica no Brasil, e o que nós fazemos? Né? Nós temos a responsabilidade de manter, né, de operar e manter linhas de transmissão, ativos de transmissão, na verdade, né? Não só linhas, mas subestações, equipamentos, todo e qualquer ativo de transmissão no Brasil. E o que uma transmissora de energia no Brasil faz? Ela conecta o fornecimento de energia, né, quer dizer, que são as geradoras de energia no Brasil, à ponta final, ao cliente, ao consumidor final. Fazem parte do mercado de distribuição e consumo, né? Então nós somos responsáveis por fazer essa conexão. São essas grandes linhas que vocês acabam vendo aí, que normalmente quando vocês estão fazendo viagens em rodovias, vocês veem aquelas linhas passando com aquelas estruturas grandes de metálicas, aquelas coisas que fazem a transmissão de energia no Brasil. Então vamos fazer uma analogia aqui só para que você entenda mais ou menos, não que isso aconteça na prática, mas para você entender bem assim, entre elétricas. De um lado tem uma geradora tipo uma S Brasil, gera energia e comercializa. Do outro temos aqui a Taesa, transmissora paulista, que é responsável por transmitir essa energia até o consumidor final, na verdade até a parte de distribuição, que pertence ali, por exemplo, a CEMIG e Copel, que são distribuidoras e manda ali para os consumidores no mercado livre, no mercado cativo ali, para as residências, indústrias e etc. Essa é a dinâmica aqui em linhas gerais e a Taesa está ali naquele meio. Nós fazemos transmissão de alta tensão, normalmente linhas que transmitem acima de 230 mil volts,
de energia e somos responsáveis por manter essas linhas disponíveis. Então, falando um pouquinho de como nós somos remunerados, até é importante comentar. Essa parte aqui, é interessante. Nós não participamos do mercado de oferta e demanda de energia. Quer dizer, se existe necessidade de geração de energia, se existe uma crise hidrológica, o como o Brasil passou recentemente, ou mesmo uma crise de demanda, como a gente viu aí na época da pandemia, as transmissoras elas não são impactadas diretamente. Por quê? Porque a sua remuneração ela é baseada na disponibilidade da linha. Quer dizer, nós como transmissoras, nós somos exigidos para que mantenhamos as linhas disponíveis pelo maior tempo possível. Por quê? Porque o operador nacional do sistema ele é responsável por otimizar esse grande sistema, que a gente chama de sistema interligado nacional, para que a carga, né, para que a energia que é fornecida chegue na ponta final do cliente. Então, o operador nacional do sistema faz com que esse grande sistema onde estão as transmissoras, ele funcione de maneira mais otimizada possível. Então, eu, a ESA, como transmissora, temos que manter a linha disponível para que o operador nacional possa ter opções de como otimizar essa estrutura. Então, por isso, nós dizemos que nós não temos risco de volume, e sim o risco da operação e manutenção dessas linhas, que manter essas linhas disponíveis pelo maior tempo possível. E vale ressaltar aqui que, historicamente, a Taesa mantém uma taxa ali de disponibilidade superior a 97%, por isso ela consegue ter uma RAP muito interessante ali. Como ele disse, ela é remunerada a partir da disponibilidade da linha de transmissão. A linha tem que estar ali operando muito bem, e isso a Taesa consegue fazer com excelência. E por que a receita acaba sendo muito previsível? Porque o papel da empresa é manter a linha operando. No mais, se tiver inflação, se tiver ali dificuldade da empresa gerar energia, não interessa, ela vai receber aquela receita anual permitida. E esse é um bom negócio defensivo, porque é defensivo contra a inflação e também é defensivo no seguinte sentido: em cenários de crise, a empresa não é negativamente afetada, primeiro porque os seus contratos são reajustados pelo índice inflacionário, muitas vezes IGPM e IPCA, os quais estão altos atualmente. Por outro lado, ela recebe pela disponibilidade. Então, mesmo se você não utilizar a energia, não utilizar da linha, a disponibilidade dela que é o meio de remuneração. Por isso, uma empresa defensiva. Não estou fazendo nenhuma recomendação, obviamente. Mas, por conta disso, mantenho minha posição ali em 1.400 units. Eu comprei um preço médio de R$ 30,51, preço médio ajustado pelos dividendos, abaixo de R$ 22, olha só. Por isso, não faz o menor sentido eu fazer grandes vendas aqui em Taesa. Vou manter o papel por muito tempo, enquanto ainda estiver dando valor para acionista. Só parei de comprar por conta do meu preço médio. É uma companhia que é uma das poucas aí do Ibovespa que subiram nos últimos 12 meses, subiu 6,74%. Nesse ano pagou ali um yield aproximado de 7, 8%, já é suficiente assim para um cenário atual. E reforçando aqui, o lote 10 que foi arrematado no último leilão, é uma RAP ali relativamente baixa, abaixo de 19 milhões de reais. O deságio ficou abaixo de 50%, você vê que foi bem competitivo mesmo, a Taesa ali sendo mais conservadora, chegou a quase 50% de deságio, é alto, tá? Relativamente alto. O prazo para construção ali 54 meses, o CAPEX 243 milhões de reais. Um CAPEX aqui também tranquilo, a companhia dentro de 13 anos ali aproximadamente volta o seu investimento e a partir dali ela efetivamente tem lucro na sua operação. Lembrando que, como ele falou, caso venha ocorrer ali um número elevado de vencimentos contratuais das concessões, em eventual renovação, a empresa não vai ter a mesma RAP que foi contratada, porque aquela RAP, aquela receita, leva em conta investimentos. Se a empresa só está renovando, ela só vai manter aquela operação que já foi construída. Então a RAP vai ser inferior, é reduzida, tá? Mas normal, isso não é necessariamente ruim, porque afinal o investimento já foi feito, dali para frente é só lucro, né? Deduzidas as despesas operacionais que dessas empresas são relativamente mais baixas. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou desses esclarecimentos pelo Head de Relações com Investidores da Taesa. Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!